Vamos começar a aula? Tirar os microfones, por favor. Isso, por favor. Nós estamos estudando agora mais uma aulinha de 30 minutos, se Deus quiser. Nós vamos falar sobre o Mazal, sobre o signo de Sagitário. Sagitário, em hebraico, é chamado Kashat. Eu vou compartilhar com vocês o texto, a gente acompanhar junto. Tá certo? A gente acompanha, deixa eu ver onde é que está isso aqui, deve estar aqui. Deixa eu procurar, aqui está. Ok, provavelmente vocês já estão enxergando. Está aqui, Baruch Hashem, signo Sagitário, Mazal Kashat, desde 22 de novembro até 21 de dezembro. O mês que a gente está estudando em hebraico é o mês de Kislev. O elemento é o elemento fogo. A letra é a letra Samer. A tribo é a tribo de Benjamim. O planeta regente que toma conta do signo de Sagitário é Júpiter. E o sentido é o sono. Então, vamos ver isso aqui. Então, vamos lá. Neste mês de Kislev, celebramos a festividade de Hanukkah, a festa das luzes, ocorrida 165 antes da Era Comum. Pessoas iluminadas, que às vezes tem a ver com as velas de Hanukkah, são pessoas assim que têm uma certa luz própria, pessoas que nascem em Sagitário, pessoas que nascem abaixo, que nascem no mês Kislev, que está sobre o signo de Sagitário. A letra do mês é Samer. Samer significa apoio em hebraico. São indivíduos que apoiam e são para os demais quando necessário. Também representa algumas palavras em hebraico, tais como sulam, escada, ou seja, estão sempre para cima. Sof, fim, significa guerreiros, vão até o fim. Sne, o arbusto de Moshe Rabbeinu, persistente. Satum, fechado, não vê malícia nas pessoas. Sela, é rocha em hebraico, impulsividade. Simá, é tesouro, potencial e entusiasmo incrível. As pessoas de Sagitário carregam todas essas características, como a gente vai ver na aulinha logo em seguida dos detalhes. Samer é um círculo, certo? A letra Samer é como se fosse uma bola. Então está sempre rolando, está sempre em movimento, ele é inquieto, em atividade constante. Esse é o elemento dele que é o fogo. O fogo não para, certo? O fogo está sempre consumindo, está sempre em diversos momentos, em diversos lugares, está sempre se locomovendo. O nome do signo em hebraico é Kashat. Kashat em hebraico significa arco. Rove Kashat, está escrito na Torá. Ismael, ele era Rove Kashat, ele brincava com arco e flecha, tá certo? Ou Keshet Be'anan. Keshet significa o arco-íris. Representa a luz, sempre a ascensão, a ideia do arco-íris, estão sempre para cima, acertam o alvo com facilidade. Isso está ligado com o arco. O arco também é uma análise que representa que o sagitariano ele aguenta muito, podendo ser esticado ao extremo. Sabe, o arco você vai estica com a flecha, vai puxando para trás. Uma hora explode, né? Uma hora você não aguenta mais, uma hora ele explode e atira. Então, assim, um sagitariano. Quer dizer, são pessoas muito tolerantes. Elas conseguem comportar muito, mas também quando atira de vez. A gente vai ver esse temperamento dele. São extremamente otimistas, enxergam o mundo de maneira muito positiva e não se preocupam com absolutamente nada. Seu otimismo é tanto que muitas vezes deixa de resolver o que realmente precisa. Sabe, o sagitariano, ele está sempre querendo, sempre ver as coisas de uma maneira tão positiva, ele fala, não, vai dar certo, relaxa, tudo vai dar certo, e calma. Então, o que acontece? Às vezes tem coisas que ele podia resolver, mas ele não resolve porque, relaxa, tudo vai dar certo. Isso pode ser um problema. Esse é o sentido do sono. Quando a gente falou que o sentido do mês é sono, isso representa uma confiança incrível, que tudo se resolverá da melhor maneira, conseguindo descansar e se deitar sem seus problemas abalarem ele. Quer dizer o seguinte, imagina uma pessoa que ela tem um problema normalmente, ela não consegue dormir, não consegue pegar no sono, porque ela fica preocupada com os problemas. Isto não é um problema para o sagitariano. O sagitariano tem um problema, ele relaxa, vai se resolver, ele pega no sono. Algo que não é para qualquer um, sabe? Não é para qualquer um. Isso me lembra uma passagem que eu não falei na aula passada, numa aula que eu falei sobre esse signo. A gente está estudando sobre Avraham Avinu. Avraham Avinu, ele tinha visto
nas estrelas que ele não teria filho. Então está escrito no Talmud, no Tratado de Shabat 156, está escrito no Tratado de Shabat que Abraão Avinu, ele viu que o planeta que rege ele, a estrela dele era de Júpiter. E Júpiter era um planeta frio. É engraçado que é o planeta que também toma conta do signo de Sagitário. Então, aquela pessoa, sabe, fria, tranquila, sossegada. Eu só estou fazendo essa analogia que agora me veio na cabeça essa ideia. Quer dizer, a pessoa que ela pega no sono, igual o tecido sobre Avraham Avinu, uma coisa bonita, o Rebbe Reshab, aliás, hoje foi o aniversário do nascimento do quinto Rebbe, dia 20 de Reshvan. Ele nasceu em 1860, o quinto Rebbe de Chabad. Ele falou um grande voto que está ligado com Avraham Avinu, com a parashá anterior, com a parashá de Akedat Yitzhak. Quando Deus ordena Avraham Avinu para poder abater o seu filho, trazê-lo como oferenda, está escrito que vai Ashkem Avraham Baboker, que Avraham ele levantou de manhã. Todos os comentaristas dizem, veja, daqui se aprende tem que ser ágil, tem que ser astuto quando Deus te manda, você tem que fazer com rapidez, sabe, tem que ter agilidade. Mas tem uma explicação do Rebbe Reshab que ele fala tão bonito, ele fala desse versículo, não é que a gente aprende que Avraham ele acordou de manhã, que ele foi ágil porque ele acordou com as galinhas. Disse o Rebbe Reshab, daqui a gente vê que ele dormiu, que outro iria dormir sabendo que no dia seguinte teria que abater o filho. E Avraham dormiu. Então, sabe, isso mostra muito confiança. Abraão tinha confiança que ele estava fazendo o voto de Hashem. Então, aqui nesse sentido que a gente está falando do sono, sono representa uma confiança muito grande. A confiança é tanto igual ao do rei Hiskial. Nós tivemos um rei chamado Hiskial Amelach, que ele estava em Jerusalém, e Jerusalém foi sitiada pelo rei Sanherib, que queria destruir a cidade, estava para destruir no dia seguinte. Avisaram o rei Hiskial, que Hiskial falou, tudo bem, relaxa, vai dar tudo certo, e foi dormir. Imagina que rei conseguiria dormir sabendo que o inimigo gigantesco, grande, o rei Sanherib, estava envolvendo Jerusalém para destruí-la. E mesmo assim, ele foi dormir com certeza que Deus ele ia guerrear por ele, e de fato assim foi, que Deus guerreou com ele, e eles acabaram, enfim, dispersando, assim, e não houve a destruição de Jerusalém. Isso mostra uma confiança muito grande. Então eles confiam muito grande, sabe? São pessoas que confiam, são pessoas que têm essa confiança apurada. Podendo ser perigoso no que tange a educação dos filhos. Imagina sagitariano, que ele acredita muito nos filhos, então ele não vai, ele acaba esquecendo de chamar a atenção para o filho, de educar ele devidamente. Tudo por conta do que confio, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, mas essas coisas precisam ser tratadas e precisam ser né, levadas em consideração. Então, na questão da educação, obviamente, eles têm que estar presente para não deixar assim as coisas lá empurrar com a barriga pensando que tudo vai dar certo, que às vezes eles deixam a desejar. Porque não é todo mundo sagitariano. Sagitariano, aliás, ele tem esse problema, que ele pensa que todo mundo é igual a ele, a gente já vai ver. Pensam que todos são otimistas iguais a ele. E os julgam. Júpiter está ligado com julgamento, pessoal. Tá? A gente vai ver. Por que eu coloquei Júpiter? Porque o nome de Júpiter em hebraico é Tzedek. O nome dessa estrela em hebraico, tá? O planeta Júpiter é chamado de Tzedek. Tzedek é a justiça. Eles gostam de julgar as pessoas. E, obviamente, eles podem ferir os sentimentos de alguns. Então, por exemplo, você pega signos que são relacionados à água, né? Peixe, por exemplo, que é a água. Então, são muito sentimentais, né? Então, se um cara de Sagitário, entendeu, vai lá e fala umas coisas, umas verdades lá pro cara, o cara vai se sensibilizar, o cara vai ficar chateado. Você também lembra, o sagitariano ele é fogo. Então, fogo com terra não se dão muito bem. Por isso eu escrevi que Capricórnio com Sagitário, que é fogo, não se dão muito bem. Imagina, um é fogo no paraquedas e o outro é terra, o outro é totalmente casa, o outro é totalmente o oposto, sabe? É pacato. Então, a tendência de não se dar muito bem, apesar de que a gente sempre diz aqui, tudo pode dar certo, é só questão de trabalho, a gente trabalhar e refinar as nossas virtudes. Entre os signos relacionados ao elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, porque esses são os signos de fogo, né? Áries, que foi o primeiro que a gente estudou, Leão, Áries está ligado com o mês de Nissan, Leão está ligado com o mês de Ave, Sagitário, que é o mês de Kislev. Então, Sagitário é o signo que o fogo tem menor influência. Existe o fogo de Áries, que é muito forte,
para o lado positivo, existe o fogo de leão, que é muito forte para o lado negativo, que a gente falou que tem a ver com a destruição do templo, existe o fogo de Sagitário, que é mais parvezinho, que a gente está falando agora, né? Nem para cá, nem para lá. São gente boa, não se esquentam facilmente, mas quando sim, explodem. Porém, imediatamente se arrependem profundamente. Veja, que a gente falou, se estica, tudo bem. Então é difícil de você irritar um cara de Sagitário. Mas quando você irrita, ele vai lá e plumba, ele lança, sabe? A flecha vai com potência. Você esticou, agora a flecha vai com potência. Mas se ele sabe que ele te ofendeu, então ele vai ficar muito mal com isso, sabe? Porque ele é gente boa, ele não queria te ofender. E ele vai rogar por tuas súplicas, que a gente vai ver, sabe? Ele vai fazer de tudo para adquirir o seu perdão. São ingênuos, adoram alegrar os outros, possuem bom humor, contam piadas, etc. Mas, ao mesmo tempo, este comportamento pode ser não bem quisto para pessoas de Câncer ou Escorpião. Veja, planetas de Câncer ou Escorpião, ou até mesmo Peixes, que a gente falou que esses são os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixe, são pessoas muito sentimental. Lembra, a água a gente falou que é o prazer, tá ligado com o sentimento. Então, eles podem ferir com essas brincadeirinhas dele com uma pessoa de água. Principalmente quando a gente estudou escorpião, que a gente estudou, que o escorpião, ele guarda o rancor de alguém e não demonstra no exterior para alguém, né? Ele sabe o segredo de todo mundo, mas ele guarda o seu segredo. Então, às vezes uma pessoa de Sagitário, de repente, com uma brincadeirinha com cara de Escorpião, Escorpião guardou. E o cara de Sagitário nem tem noção que feriu o cara de Escorpião, entendeu? Mas, por isso, os signos de água são mais delicados, são pessoas mais dependentes, né, com um sentimento mais apurado. Por conta deste humor apurado, ferem pessoas sem perceber. Porém, quando notificados da dor causada, quando alguém fala, você sabe que você feriu fulano dizendo tal e tal e tal, eles ficam muito mal consigo mesmo, ele se arrepende imediatamente, mandando flores, pedindo desculpas, não tem problema de se rebaixar, até mesmo por um filho, caso o magoou. Quer dizer, se uma pessoa de Sagitário, ele feriu um filho, não tem problema de, sabe, de baixar a crina, de lá, filho, desculpa, imagina, pai de pedir desculpa para filho, não é convencional, mas isso não é um problema para o sagitariano, de verdade não é. O que importa é para ele ficar bem com as pessoas, porque é um cara do bem, é um cara de bem, não é um cara do bem. Portanto, o cônjuge de um sagitariano deve de antemão saber que suas brincadeirinhas não são perversas, mas sim, esta é a pura tendência, pura influência do seu signo. Então, vive brincando ali, jogando palavras para lá e para cá, que eventualmente pode ferir alguém. Sabendo que a pessoa é de Sagitário, então você já fica mais tranquila, porque você sabe que ela não está de má fé. Por isso que é bom estudar essas coisas e saber disso. A gente entende as tendências das pessoas de uma maneira mais natural e mais real. Costumam relatar suas falhas corriqueiramente e as enxergam mais que seus incríveis valores. Todo mundo gosta e aponta os valores do sagitariano, menos o sagitariano. O sagitariano, aquilo que a gente falou, uma das letras que a gente falou, sabe, que é Saturno, ele é meio fechado, sabe, ele não olha muito a si mesmo. Ele quer ser para o outro, etc., mas ele não se considera tanto quanto de fato ele é. Isso é incrível. Isso tem a ver com essa palavra agora, que é o nome do mês. A palavra kislev pode ser lida em duas sílabas que soam kis em hebraico é bolso, e lev é coração. Preste atenção, kislev não se escreve como lev, coração, lamed beit, é lamed vav, não sei disso. Mas o que soa, por isso que eu falei para sílabas que soam. A palavra kis é bolso, e lev, apesar que lev, coração é lamed beit, e no mês kislev é lamed vav, é outro, tá vendo aí mais uma letrinha que tem dois sons iguais. Tem o Vav e tem o Vet. Um Beit sem pontinho é também V. Então, dá certo igual Vav. Então, mesmo assim, a palavra soa essas duas outras palavras em hebraico, que kis é bolso, e kis também significa encoberto, lechassot em hebraico significa encoberto, e leva coração. Então, olha, o coberto que a gente falou que às vezes ele se encobre e não enxerga, quer dizer, para ele, sabe, tá tudo bem, ele então está ligado com esse nome, Kislev. Então precisa trabalhar com o seu coração para não ferir o coração do outro. E quando o assunto é dinheiro, que a gente falou Kis, que é bolso, está ligado com dinheiro, também corre perigo por conta de dois motivos. Primeiro, uma vez que ele gosta de dinheiro, isto leva a procurar jogos de azar, ele vai para cassino, ele vai, sabe, apostar. Então, algo que ele não tem sorte, infelizmente, que eu posso dizer para você. Você viu que incrível, né? Ele é fogo.
Está falando aqui do elemento fogo. Então ele não tem sorte em jogo de azar. Lembra que nós estudamos sobre o leão, que também é o elemento fogo, que é o mês de Av, também tem o mesmo problema com dinheiro. Gosta de dinheiro. Então ele vai à busca de dinheiro. Ele acha que que ele é bom na jogatina. Ele vai procurar jogos de azar, vai procurar cassino e vai se estrumbicar, porque não é o forte dele. Então, esse é um problema. Ele tem que tomar cuidado com o Kislev, tem que tomar cuidado com o tem que tomar com o bolso. E outro, ele adora desafios, que o leva a investir e torrar todo o seu dinheiro. Tá? Isso aí a gente vai ver que são pessoas que adoram desafios, adrenalina, etc. Então, eles gostam de entrar no lado obscuro da vida. Será que vai dar certo ou não? Sabe? Porque eles confiam muito na dele. E, às vezes, essa confiança muito na dele não dá muito certo e ele acaba perdendo. Então, ele tem que tomar muito cuidado com o seu bolso. Kislev, coração, possuem dificuldades de doar para a caridade. Engraçado, mesmo já que ele gosta muito de dinheiro, ele gosta de guardar. Ele gosta de esbanjar para ganhar mais. Então, na hora de dar tzedakah, ele tem uma certa dificuldade. Não é que ele não dá tzedakah, ele dá. Mas, às vezes, ele prefere dar de uma vez um montante. Então, vem o conselho aqui, portanto, deve procurar doar cada dia uma pouca quantidade, criando, assim, o hábito de dar, e não muita quantidade uma única vez. Portanto, é melhor que ele faça várias vezes o ato de caridade, assim ele cria dentro de si essa rotina, né? Ele cria dentro de si o costume, ele vai se acostumando em dar a tzedakah, algo que para ele sempre cai mais pesado, sabe? Liberar a mão. Daí a gente fala o seguinte, o desafio que a gente tinha falado anteriormente, né? Que a gente falou que é o desafio que ele tem, né? Que ele tem, ele elabora, ele adora desafios. Então, o desafio acima citado está relacionado à festa comemorada deste mês Hanukkah. O que tem a ver Hanukkah com desafio? A gente vai ver que Hanukkah foi uma festa onde poucos ganharam de muito. E muito. Por exemplo, foi um grupo pequeno de rebeldes judeus da família dos Hashmonaim, que eram sacerdotes, se desafiou a guerrear contra um exército enorme de gregos sírios que dominaram a Terra Santa, e eles venceram a batalha. É um baita desafio esse. Como que você vai encarar um exército inteiro e você é pouco? Você é mais fraco que eles são mais fortes. Você ia encarar? Sagitariano encara. Ele confia tanto que vai dar certo que ele encara. Então, isso é um desafio. Eles têm esse desafio e eles encaram, e graças à convicção deles, aquilo acontece. E realmente isso aconteceu. Foi o milagre de Hanukkah. Porque a batalha era surreal, era impossível, de uma maneira fisicamente, acreditar que aquele grupo tão pequeno de pessoas iriam vencer um enorme exército grego-sírio. Gostam de viajar e encaram com facilidade os desafios, de novo, desafios da jornada. Adoram instigar adrenalina, esportes radicais, saltar de paraquedas, montanha-russa, etc. O sagitariano se encontra nessas paradas. Porque, de novo, ele confia que tudo vai dar certo. Eu vou pular de paraquedas, não tem problema, até a Rússia, imagina, o lugar mais seguro que tem. Então, ele não está nem aí. Homens de Sagitário têm facilidade de romper um relacionamento, ou até mesmo o seu casamento, pois gostam de viver a vida de um solteiro. O que quer dizer viver a vida de um solteiro? Ele está na dele, ele curte a dele, é aquele foguinho, aquele fogo que ele gosta de estar em todas. E, cara, não gosta de se comprometer com uma pessoa. Se a pessoa comprometida não segue ele tá bom, ele larga, entendeu? Não tem problema. E ele continua a vida. A vida move on, sabe? A vida segue. E ele segue, cara. Ele vai na dele, ele segue. Então, isso que ele está querendo dizer aqui, que não é que eventualmente ele vai se separar, mas o que está querendo dizer, se ele não vai ter alguém que vai acompanhar ele vai na dele, ele vai sozinho. Ele não precisa de alguém para poder fazer as coisas que ele faz, entendeu? Por isso que ele gosta de viver a vida do solteiro. Quer dizer, se o cônjuge não acompanhar, ele fala, tá bom, eu vou só. A tribo, nós falamos que é Binyamin. Agora, presta atenção, olha só que interessante, que desafio, e tem essa tribo especificamente. Das 12 tribos Binyamin, foi o único das tribos que nasceu órfão. Raquel, quando deu à luz a Binyamin, morreu. Então, Binyamin nasceu sem uma mãe. E mesmo assim, ele foi lá e criou uma família de 10 filhos. Então, você sabe, Binyamin, ele tinha essa confiança que tudo vai dar certo. Então, esse é um desafio que ele, tirou de letra. Isso significa que ele se vira sozinho. Binyamin, ele se vira sozinho, entendeu? A ideia que a gente falou anteriormente, isso vem da tribo dele.
quer dizer, dele viver solteiro, viver sozinho. Isso também da tribo de Benjamim, que quando nasceu sem a mãe e viveu, então, mesmo órfão, ele se virou muito bem. É independente e não gosta de ser ordenado ou mandado. Aliás, algo que o irrita profundamente. Então, ele não gosta de ser funcionário obrigado a fazer normas, etc. Deixa o cara fluir, que ele vai na dele. Ou seja, busca sempre algo novo, não fica parado em um lugar apenas, quer dizer, a ideia do fogo. Podendo levar ele a cair em vícios, tem que tomar muito cuidado, principalmente no alcoolismo. Nós havíamos estudado o outro signo de fogo, que era leão, só para recapitular, e lá nós falamos que realmente ele também pode cair em vícios. Porque uma vez que ele gosta de dinheiro, ele gosta de desafios, e não tem desafio melhor do que, vamos degustar. Isso pode? Vamos ver como é que é essa droga, vamos ver como é que é isso, entendeu? Ele vai, entendeu? Porque ele tem confiança que nada vai acontecer, mas isso é um perigo, um perigo. É a mesma coisa, ele tem tendência, entendeu? Na área do alcoolismo, depois pode ser um vício danado para ele, que ele pode entrar e depois não ter dificuldade de sair. Portanto, precisa ficar atento a filhos de Sagitário para que não caia em tentações e vícios. Filhos de Sagitário têm mais tendência, entendeu? De cair nestes vícios que a vida traz. Então, tem que ficar atento, o pai de Sagitário, sabendo que os filhos vão testar de qualquer coisa e confiantes que tudo vai dar certo, né? Então, essa confiança também pode acabar com ele. São pessoas que prezam a verdade e falam o que pensam. São simplesmente pessoas inteiramente autênticas, sabe? Elas falam o que pensam, falam a verdade, buscam a verdade. Lembra que a gente falou que está ligado à justiça? Julgam constantemente. Por conta da influência do planeta Júpiter, que em hebraico é tzedek, e tzedek significa justiça, tá? Então, é justo, sabe? O que é justo. Então, eles ficam julgando, ficam falando as coisas que pensam. Isso, obviamente, pode ferir certas pessoas. Adora pessoas e precisa da galera, de turma, enfim, gosta de estar entre amigos. Por um lado, a gente falou que eles conseguem viver sozinho. Sim, eles conseguem viver sozinho, mas eles gostam de estar enturmado. Eles gostam, não é aquela pessoa pacata que a gente falou, por exemplo, quando a gente falou de alguns signos de terra, como o Shor, por exemplo, né, que é o boi, como é que chama isso? Não é Ares, esqueci qual que é o nome. Enfim, o Shor, que é o signo de Shor, por exemplo, então a gente fala que é terra. Eles são muito mais terra, e fica touro, né? Touro, Shor é touro, pronto, touro, signo de touro. Que é terra, então são muito mais para baixo, eles ficam muito mais em casa, tudo, etc. São pessoas que se separarem não vão casar de novo, mas empurram o relacionamento até quanto dá. Diferente é o fogo, cara. Fogo e terra são bem distantes, como a gente está falando agora. E o cara de terra gosta de ficar mais em casa, entendeu? O cara mais pacato, e o cara de fogo não, precisa da galera, precisa do agito, entendeu? Os livros sagrados ensinam que este mês está relacionado ao estômago. Tem uma certa relação esse mês com o órgão estômago. Então, isso os conduz a um desejo enorme de comer compulsivamente. Deve-se atentar à gula. Tá? Para o pessoal de Sagitário, então ele tem esse problema, pode ter esse problema, não obrigatoriamente, mas pode ter esse problema, então tem que ficar atento. São pessoas que buscam a filosofia e a espiritualidade. Isso é uma referência ao milagre de Hanukkah. De novo, voltamos à festa de Hanukkah, que começa nesse mês, no mês de Kislev, que é a guerra contra a filosofia helenista, né, que aconteceu na época dos gregos, né, que eles queriam impor sobre os judeus de aceitarem a filosofia grega, a filosofia helenista. Então, isso faz com que eles buscam filosofia e espiritualidade. E o pote de azeite, a gente sabe que a Hassidut explica que azeite representa a Hassidut, que é um estudo muito profundo, né? Está ligado com o lado espiritual das coisas. Então, são pessoas que buscam a filosofia, são pessoas que têm uma certa espiritualidade apurada, como a gente vai ver agora. Eles buscam sempre saber o porquê das coisas, sempre eles querem saber por quê, mas por quê. Então, você que é pai de um sagitariano, não fica chateado que o seu filho pergunta constantemente por quê, e também não adianta dizer para ele assim é que é. Você vai falar para o seu filho de sagitariano, filho, assim que é, tem que fazer isso. Ele vai querer saber por quê. Pois vão exigir explicação lógica da ordem comandada. Não tem jeito. Precisa ter paciência extra com crianças de Sagitário e sim explicar para ele o porquê. E eles não estão questionando você do porquê
porque eles duvidam de você, porque eles têm raiva de você. Não, não. E simplesmente porque a natureza deles é querer saber por quê. Então, sempre quando você vai ordenar algo para o sagitariano, já vem com uma resposta, porque ele vai lhe questionar o porquê dessa ordem. Ponto. Assim que eles são. Não fazem de pirraça e nem de ruindade. Yosef, o príncipe do Egito, nasceu em Sagitário, assim dizem os livros, quer dizer, ele nasceu nesse mês de Kislev. Então, são gente de visão, são dotados de um sexto sentido bem apurado. Lembra, Yosef levou até poder ler a mente de alguém, decifrar sonhos. A gente falou que Yosef, ele conseguiu interpretar os sonhos do faraó, ele conseguiu interpretar os sonhos daqueles dois ministros do rei que estavam com ele aprisionados, tá certo? Antes de ir ao faraó, tá certo? O copeiro e o padeiro. Quer dizer, ele tinha esse dom, sabe? Por que ele tinha esse dom? Porque pela espiritualidade anteriormente que nós falamos, ligado com o pote do azeite, são pessoas ligadas com o âmago das coisas. E eles têm assim um poder apurado de pescar assim o interior das coisas. Também sonham bastante, com grandes chances de seus sonhos se concretizem. Quer dizer, sabe, pessoas sonhadoras. Igual Yosef sonhou que o papai e a mãe e as estrelas e os peixes iam se prostrar diante dele, e as feixes de trigo, etc. A gente sabe que Yosef sonhou bastante. Muito ligado ao sonho na vida de Yosef. O sonho do padeiro, o sonho do copeiro, o sonho do faraó, o sonho de Yosef. Quer dizer, tem muitos sonhos ligados à vida de Yosef. Tá certo? Então, sonho é uma coisa apurada. Muitas vezes é trazido nos livros antigos que o sonho é uma mini profecia. Não total, porque sempre tem algo de mentira no sonho, mas só que é chamado, entre outros, para alguns sonhos proféticos. Tanto é que estes sonhos relacionados a Yosef, no Bereshit, nesse livro da Torá, são proféticos. Todos os sonhos foram proféticos, que eram cenas que ocorreriam no futuro, tanto com o padeiro, tanto com o copeiro, tanto com os sonhos do faraó, ligados aos anos de fartura e aos anos de fome, foram sonhos de profecia. Também de José aprenderam a unir os irmãos. Procuram a paz e observam sempre o lado positivo. Yosef, ele se adaptava a qualquer lugar, pessoal. No poço, ele estava bem. Na prisão, ele estava bem. Na casa de Potifar, ele estava bem. No palácio, ele estava bem. Ele se adapta. Sagitariano se adapta a qualquer lugar e lugar. Tá? Isso é importante. E fora, mesmo as pessoas que venderam ele, compraram sapatos, os irmãos venderam Yosef. Quando os irmãos chegam para o Egito, ele une os irmãos. Ele é capaz de unir os irmãos. Ele esquece aquilo que aconteceu, que a gente falou. Ele fica irritado, mas só que ele explode e pronto. E imediatamente ele esquece, está tudo bem, está tudo lindo, otimista, olhando sempre as coisas que ocorrem para ele. Por pior que seja, ele fala, não, tudo bem, está tudo bem. Vocês estão achando que eu estou com raiva de vocês? Vocês estão achando que eu tenho rancor de vocês? Ele falar para os irmãos, não, Deus que proporcionou, está tudo bem, está tudo bem. Assim como se adapta em qualquer lugar, igual José se adaptou em qualquer circunstância. Esse é um sagitariano. Gostam de esporte e atividade física, tá ligado com fogo, né? Não fica parado, está sempre em atividade. Gostam de animais, pessoas sagitário. Tendência a ter temor aos céus. São pessoas que estão ligadas com isso, está ligado com o azeite de Hanukkah, que está ligado com o temor aos céus, é Irat Shamayim. São fiéis aos amigos. Eles são ingênuos, igual uma criança. Porque ingênuo igual uma criança, ele confia, ele acredita em todo mundo, então ele acha que todo mundo é igual a ele. Na verdade, tem muitas pessoas de má fé que estão querendo, às vezes, puxar o tapete dele, e ele não vê, ele não enxerga isso, o Saturno, né? Que a gente falou que é aquele lado fechado dele que ele não consegue enxergar. E, por fim, são pessoas que gostam de grandes projetos, dariam bons e grandes vendedores, igual Yosef, sabe? Vou tomar conta do Egito, vou fazer uma estratégia gigantesca. Então, tudo isso tem a ver com o Yosef, ou o Benjamim, que é irmão de Yosef, filho de Raquel, Yosef que nasceu nesse signo, e é por aí mesmo. Então, estou voltando aqui com vocês, e aqui